Você quer ver as bênçãos de Deus chegarem na sua vida? Destrua o plano B. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, precisamos entender que o único plano que tem que estar na nossa mente é o plano de Deus. Porque quando temos um plano B, mostramos para Deus que não confiamos nos planos de Deus. Para que a gente possa refletir na palavra de hoje, eu vou tomar como exemplo 1 Reis, capítulo 19, para que a gente possa entender o porquê é necessário destruir o plano B, queimar as carroças e focar apenas nos planos de Deus. Para que a gente possa entender, 1 Reis, capítulo 19, a partir do 19 até o 21, nos diz o seguinte: Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da carga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Veja que quando Elias joga a capa em cima de Eliseu, automaticamente Eliseu está sendo ungido para ser um novo profeta. E que, inclusive, esse era um plano de Deus. Se você ler 1 Reis 19 por completo, você vai entender que foi Deus quem deu a ordem para que Elias ungisse 2 reis e um profeta. Até porque todos os outros profetas tinham sido assassinados. Então, o próprio Deus planeja que Elias unja Eliseu para ser o próximo profeta. E quando Eliseu percebe essa atitude de Elias, veja que Elias não falou absolutamente nada para Eliseu. Ele apenas jogou a capa em cima de Eliseu, e que naquela época, logicamente, ele sabia que Elias era o profeta. Ele estava tendo aquela atitude justamente para ungir Eliseu como o próximo profeta. Um novo profeta, lógico, o discípulo de Elias. Mas perceba, o fato aqui para a nossa reflexão é que Eliseu pede para ir beijar o pai e a mãe. Só que quando ele volta, a própria palavra não fala a respeito de ele ter ido até o pai e até a mãe. Ele primeiro foi até onde ele estava, arando a terra, com os 2 bois que ele estava, e simplesmente matou os bois, cozinhou e deu de comer ao povo que estava ali nas proximidades. Então ele simplesmente destrói o plano B. Ele não pensou em eu vou com Elias e se não der certo, eu volto para o que eu estava fazendo. Ele queima todo o plano B, ele destrói aquele plano B. Então, o foco principal dele é justamente no plano A, que é o plano de Deus. O que a gente precisa entender é que a evolução ela só vem com a confiança total. E para que eu tenha essa confiança, eu preciso destruir o meu plano B, para que eu não vá seguir o plano de Deus pensando no que eu deixei para trás. Inclusive, Provérbios 3, do 5 ao 6, nos diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho reto. Veja que é confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no entendimento que temos. Inclusive, colocar todos os caminhos na mão de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Na realidade, Ele conhece o nosso futuro. Então, nada mais sábio e inteligente colocar todos os nossos caminhos e todos os nossos planos nas mãos de Deus e seguir o plano dele. Lógico que Ele vai nos habilitar, nos capacitar para conseguir seguir os planos de Deus. Só que, em alguns momentos, simplesmente destruir todo o plano B ou destruir toda e qualquer possibilidade que você tenha de desistir do plano de Deus e voltar para o que você estava fazendo, dá medo. É natural, somos seres humanos e temos o medo de destruir esse plano ou até mesmo o que a gente já estava fazendo e seguir os planos de Deus. Mas pare para pensar. Se Deus te deu uma missão, com certeza Ele vai capacitar e habilitar para
você consiga realizar os planos de Deus e para que você, de fato, seja a ferramenta que Ele quer que você seja. Em Salmos 27 nos diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Independente do que tenhamos, a gente precisa destruir e confiar nele. O que for necessário para cumprir os planos dele, ele vai nos proporcionar. Salmos 37:5 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus não vai nos abençoar enquanto estivermos pensando no que deixamos para trás, no nosso passado. Precisamos focar exclusivamente naquilo que ele quer que nós façamos. Lógico que não é fácil. Sabemos que é extremamente difícil, principalmente para nós que somos seres humanos, falhos, pecadores, e que culturalmente estamos ligados a uma cultura mundana que, infelizmente, nos diz que o que é certo é você ter dinheiro, ter carro, ter fama e assim por diante. E, infelizmente, temos essa cultura enraizada no nosso cotidiano e no nosso ensinamento, em tudo que a gente teve com relação à nossa família. E agora estamos tendo uma vida completamente diferente. E para tirar isso é um pouco difícil. Mas, assim como Romanos 12:2 nos diz, que todo esse processo de mudança vem pela transformação da mentalidade. Eu preciso, de fato, eliminar a mentalidade anterior, a mentalidade passada, para começar a ter uma nova vida, uma transformação, uma mente renovada. E só assim a gente consegue. Mas, enquanto estivermos com os olhos no passado, não conseguiremos avançar. Não conseguiremos cumprir os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Não é fácil, mas é possível. Filipenses 3, do 12 ao 14, nos diz o seguinte: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero e que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, e não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, qual é o foco? É o tempo todo os planos de Deus. Mas assim, eu não sei quais são os planos de Deus. Intimidade, relacionamento, leitura da palavra, oração, pedir discernimento, jejum. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga entender quais são os propósitos de Deus. Quais são os planos que ele tem para as nossas vidas. Então, preciso focar apenas no plano A, que é o plano de Deus. E destruir todo o plano e toda e qualquer possibilidade de pensar no plano B. Por quê? Quando Eliseu destrói os bois, e ele destrói tudo aquilo que ele tinha como ferramenta para realizar o trabalho que ele estava realizando, ele simplesmente diz para Deus: confio em ti. E eu sei que, independente de qualquer coisa, os teus planos são os melhores para a minha vida. Então eu vou destruir tudo que eu estou fazendo para seguir um único plano. E ele, não sei se ele teve medo, se ele pensou, enfim. Eu só sei que a destruição de todas as ferramentas que ele tinha, inclusive de bois, que naquela época era considerado, né, um bem, e lógico, hoje em dia também, mas você destruir e cozinhar e dar de alimento para as pessoas que estavam próximas, ele ainda fez o bem para as pessoas que estavam ao redor, né, que estavam próximas. Ele matou, cozinhou e alimentou as pessoas que estavam ali, próxima dele. Então ele simplesmente nem pensa, ele destrói e segue. E esse é o ponto. Parar de olhar para o passado, destruir qualquer possibilidade, inclusive de pensar em voltar para aquilo que estava fazendo e seguir apenas para o alvo, sempre para frente. Isaías 43, do 18 e 19, nos diz o seguinte: não fique lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos, rios vivos. Então, aqui ele simplesmente pede para que a gente pare de ficar lembrando aquilo que ele já fez.
Porém, não podemos deixar de agradecer aquilo que ele já fez por nós. Mas o que ele quer que a gente foque é no que ele está fazendo agora e o que ele ainda vai fazer. Se tivermos o foco total naquilo que é justamente o plano que Deus tem para a nossa vida, ele vai fazer a coisa acontecer. Tanto é que ele diz: vou abrir uma grande estrada no deserto. Não interessa o que você está precisando para realizar os planos de Deus. Se precisar abrir uma estrada no deserto, ele vai fazer. Se precisar que no meio da terra seca ele faça correr riachos, ele vai fazer. É ele quem está falando na palavra, não sou eu que estou falando. Quem está falando é a palavra de Deus. Então, se preciso for, ele vai nos dar tudo o que é necessário para realizar os planos que ele tem para a nossa vida. A forma mais simples de acelerar esse processo é justamente destruindo o plano B, confiando no plano de Deus total, certo? E o foco precisa ser total nesse plano. Nem pensar e agora eu destruí o meu plano B. Se não der certo, o que é que eu faço para voltar? Não tem que pensar, não tem que duvidar, porque Deus tem todo o plano traçado e os planos de Deus nunca dão errado. Isso é fato. Então não tem que pensar, não tem que duvidar, só tem que seguir. E se você ainda não entendeu quais são os planos, é pedir discernimento a Deus, é orar, pedir para que Ele mostre quais são os planos que Ele tem para a sua vida, para a minha, para a nossa. Deuteronômio 28, 1 e 2 nos diz o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, presta atenção no início, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então veja que tem uma condicional: se obedecer ao Senhor e os seus mandamentos, então todas as bênçãos virão sobre nós. E nós seguirmos e obedecermos fielmente os planos, os mandamentos e o que Deus pede para que nós façamos, logicamente que as bênçãos virão sobre nós. Salmos 34, 4 diz o seguinte: busquei o Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Então, buscar. Qual é a fórmula para tirar o medo do coração? Independente dos planos que Deus tenha para a nossa vida, temos a crença de que é o melhor para a minha vida. Mas, como somos falhos, nós sentimos medo. E aí o salmista nos dá um conselho. Como? Busquei o Senhor e ele veio ao meu encontro. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso pedir a Ele o discernimento para que Ele tire do meu coração todo o medo, para que eu siga os planos que Ele tem para a minha vida. Mateus 6,33 nos dá a fórmula para que a gente possa entender os planos de Deus e seguir com foco total, confiando 100%. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E assim nós conseguiremos ter foco 100% nos planos de Deus, eliminar todo o medo, porque o medo é contrário à fé. Então, quando eu tenho medo, eu simplesmente anulo a fé, mas quando eu tenho fé, independente de qualquer coisa, eu anulo o medo automaticamente. Então, a gente precisa ter esse foco, destruir totalmente o plano B, para não ter nem a possibilidade de pensar nele, até porque quando pensarmos, vamos ter a noção de que foi destruído. Então não tem nem como voltar. É queimar as carroças, é destruir as pontes que nos levam ao plano B, a olhar para o passado. Então eu destruo totalmente, o plano B e foco apenas no plano de Deus. É fácil? Não, nós sabemos disso. Mas é totalmente possível, porque com Deus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Certo? E como sempre, eu termino a nossa reflexão orando a Deus para que Ele nos dê o discernimento necessário e elimine todo o medo para que possamos seguir focando totalmente nos planos dEle. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor continue nos ensinando, nos moldando, nos transformando
para que possamos ter a mentalidade de Cristo. Que o Senhor nos ajude a queimar todas as carroças, a destruir todas as pontes e os planos B, para que possamos focar apenas nos teus planos. Nos capacita, nos habilita e nos dá o discernimento espiritual que precisamos para continuar crescendo, mas sempre nos teus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal, sempre às 10 horas. Se você não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. Aproveita e compartilha com alguém que precisa escutar essa mensagem. E não deixe de compartilhar conosco nos comentários aquilo que você tem aprendido, tanto com esse canal, como também com Deus. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no domingo às 10 horas.